A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos. Estamos, mais uma vez, a trazer a palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 27, que diz assim: Muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Parafraseando esta palavra, segundo a Reis, capítulo de número 5, versículo de número 13, diz assim: Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera coisa grande, porventura não a farias? Tema: em busca do milagre. Amados irmãos, estamos aqui diante de uma passagem maravilhosa. Palavra que o próprio Jesus testificou a fé de Naamã em Nazaré, quando pregava para o povo judeu. E trouxe como exemplo a fé de Naamã, a sua busca pelo milagre. E aprendemos demais neste texto por conta de ser um Ciro, alguém que nunca tinha ouvido falar na grandeza desse Deus que nós conhecemos. Desse Deus que morreu na cruz pelo perdão dos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e reina sobre a minha vida e reina sobre a igreja, reina sobre a nossa família, reina sobre o seu povo. Um Deus misericordioso, um Deus de amor, que não podemos esquadrinhar e nem medir o seu poder, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus é o Deus de já, o Deus da agora, é o Deus que clamamos e Ele responde pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo poder do seu Espírito que está sobre a nossa vida e da sua palavra que se cumpre a cada dia. Olhamos esse texto e vemos um grande homem reconhecido pelo seu exército, um grande comandante, um estrategista, alguém que teve muitas vitórias, porém estava sofrendo na sua própria carne de uma enfermidade que não havia cura em seu tempo. Algo que aconteceu, talvez um inesperado. A enfermidade começou a aumentar no seu corpo de maneira que se diagnosticou a lepra. E o diagnóstico da lepra era um diagnóstico de derrota, de humilhação, de sofrimento, de separação. Era a doença mais terrível naquele tempo. E agora um grande general, um homem vencedor de várias batalhas, mas se encontra enfermo, se encontra doente. E sem a ciência daquela época poder fazer alguma coisa, sem os deuses da Síria, Rimon não podia fazer nada. E de repente, este homem ouve da sua mulher que uma serva, uma menina que foi retirada, que foi tomada como escrava, mas uma hebreia, alguém que conhecia esse Deus maravilhoso, que ouviu em sua infância os feitos maravilhosos desse Deus, talvez ainda não tinha experimentado em sua vida, mas a fé que ela trazia no seu coração levou a profetizar para sua senhora que se o seu senhor Naamã estivesse na terra de Israel, e ali há um profeta chamado Eliseu que poderia restaurar a sua lepra. Eu vejo nesse texto, irmãos, que Naamã, ele sai em busca do milagre. Ele ouve esse fio de esperança, essa mensagem profetizada por uma jovem que estava ali sendo usada pelo Espírito de Deus. E de repente este homem agora toma no seu coração o desejo de ir procurar este profeta. É algo maravilhoso olhar na vida de Naamã. Em primeiro lugar, ele ouve a sua mulher. Em primeiro lugar, ele ouve a sua esposa e ele recebe uma mensagem de alguém que ocupava um cargo pequeno dentro da sua casa, uma escrava.
Mas esse homem, mesmo com todas as divisas, com toda a glória, ele agora vai diante do seu rei, Ben-Hadad II, e ele vai ali e ele pede permissão. E segundo a palavra, ele recebe a carta da mão do seu rei para procurar o rei de Israel, Jorão, para poder ser conduzido ao profeta Eliseu. Era uma viagem longa, não era uma viagem perto. Eles teriam que viajar mais de 150 quilômetros. Imagina este homem com as suas chagas. Imagina este homem agora cavalgando em busca de um milagre, em busca da sua cura. É algo muito importante entendermos sobre a nossa vida, que milagre Deus realiza, mas todo milagre precisa de uma ação, e essa ação, alguém tem que se colocar na brecha, ou aquele que vai receber o milagre, ou alguém que está intercedendo por ele. E este homem agora, ele toma uma atitude, ele agora começa a agir ao seu favor, e começa a cavalgar até a terra de Israel, e leva em sua bagagem, leva prata, leva ouro, leva vestes festivais. Ele agora vai já com a certeza no coração de que ele iria receber o milagre, porque ele já se prepara para abençoar o profeta. É algo maravilhoso nas nossas vidas, irmãos, quando começamos a orar a Deus e a clamar ao Senhor e fazer um propósito com Deus, mas já idealizando o milagre, na certeza que Deus vai operar. Isso significa fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas cremos. Eu creio que este homem já estava no seu coração, ele já estava idealizando até mesmo como seria o milagre, como ele voltaria da viagem a Samaria, a Israel, ao seu retorno à Síria. É algo importante pôr em nosso coração o desejo, a vontade de crer que Deus é poderoso para fazer e operar, porque o nosso Deus, ele prepara uma mesa no deserto, ele abre porta onde não há porta, porque ele é o Deus todo-poderoso, e agindo ele, quem impedirá? Agora ele chega diante de Jorão, rei de Israel. É importante entendermos neste texto que a palavra do Senhor, ela fala sobre o homem espiritual. O espiritual tudo discerne, porém o homem material, o carnal, ele não entende as coisas que significa o poder de Deus, que se chama através da palavra do Senhor, que é um Deus de milagre. Ele chega diante de Jorão e ele entrega a carta de Ben-Hadad. E nesta carta está escrita que ele enviou o seu comandante para que ele pudesse restaurar a sua lepra. Algo interessante que a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. Ele entende que aquela carta é uma afronta. Ele entende que aquela carta é uma colocação de Ben-Hadad para poder haver um atrito e poder ter um motivo para invadir Israel, guerrear contra o povo de Deus. Algo maravilhoso, irmãos, que nesse exato momento o profeta Eliseu já está sabendo que Naamã chegara com uma comitiva, chegava ali para poder ser restaurado da sua lepra, e com certeza Deus já tinha falado no coração do profeta, e a palavra do Senhor vai dizer que Naamã manda dizer a Jorão que mandasse enviar ele, aleluia, ali a tenda dos profetas, porque o milagre seria realizado. Jorão se livra daquele problema na mesma hora e envia para Eliseu. Mas louvado seja o nome do Senhor, que aquele que confia no Senhor, ele sabe que o nosso Deus é Deus de já, é Deus da agora, é Deus que abre porta onde não há porta, que faz, aleluia, além do que pedimos ou pensamos. E agora, nesse exato momento, Eliseu está ali dentro da tenda dos profetas, e a palavra do Senhor vai dizer que o comandante da Síria chega naquele lugar, e chega com a sua comitiva, e chega com presentes, e ele aguarda ali a ser recepcionado por Eliseu. Mas Eliseu manda apenas um discípulo dizer: vai no Jordão, mergulha 7 vezes, e a lepra será restaurada. Essa passagem, irmãos, é tremenda e maravilhosa. Esse momento, irmãos, é um momento do desafio da fé. É um momento em que o próprio Naamã está sendo posto à prova.
Naquele exato momento, a palavra do Senhor vai dizer que Naamã agora, ele começa a se fragilizar, porque o próprio texto diz que ele se indignou no versículo 11, porque ele achava que seria de uma forma, que o profeta apareceria na sua frente, faria algo, e a sua lepra seria restaurada. Mas nós fazemos planos, nós idealizamos situações, mas a palavra diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Os seus caminhos são sempre mais altos do que os nossos, e a palavra do Senhor vai dizer que ele agora se aborrece, de maneira tal que ele pergunta: porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, não são melhores do que as águas de Israel? Não há em Israel rio melhor do que os nossos que são lá na Síria? Porque então não mergulhei lá na Síria mesmo, e essa lepra se restaurou, aleluia. Mas o interessante, irmãos, é que Naamã era um homem muito inteligente. O Senhor, diz a palavra de Deus, que deu vitória a ele diante dos seus inimigos. Ele era um homem inteligente. Primeiramente, o texto diz que ele ouviu a sua mulher. Segundo, ele ouviu uma serva que estava dentro da sua casa. Depois ele vai diante do seu rei pedir a sua bênção para poder descer à casa de Israel. Ele não procura de imediato o profeta, mas ele procura o chefe de estado, o rei de Israel, que era Jorão, ainda que era um homem carnal, material, mas ele começa a fazer tudo certo, até chegar à tenda do profeta. Mas quando chega na tenda do profeta, ele também ali demonstra a sua natureza humana, porque a palavra do Senhor diz que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não tem homem perfeito, não tem mulher perfeita. Nós somos frágeis, somos vulneráveis, e por muitas das vezes erramos e vacilamos. Mas eu quero dizer para você que nós servimos um Deus perfeito, e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Eu creio que Deus estava acompanhando desde o princípio, desde quando Naamã ouviu a palavra por boca da sua esposa, que foi uma mensagem da sua empregada, e ele começa a fazer tudo certo. Mas agora, na hora de receber o milagre, praticamente na linha de chegada, ele começa a intentar no seu coração uma certa resistência, ele começa a intentar no seu coração uma certa fraqueza. Agora começa a aparecer ali a falha, o erro de Naamã. Mas é nesse exato momento que Deus olha do alto para baixo e encontra ali na porta do profeta alguém que estava fazendo tudo certinho, e nesse exato momento ele começa agora a se fragilizar, enfraquecer. Mas ele também fez uma escolha certa, porque a comitiva que estava com ele era de pessoas de fé, pessoas que tinham uma certa visão espiritual, e Deus agora no momento não usa mais Naamã, mas usa aqueles que estão ao seu redor, e começam a dizer: mas porventura, meu pai, se ele não te pedisse uma coisa grande, se não fosse uma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais 7 mergulhos no Jordão, já chegamos até aqui, vamos lá, vamos dar 7 mergulhos no Jordão, meu pai. Ah, meu irmão, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqueles que estão na presença de Deus, Deus não desampara, é só ouvir a voz do Espírito. E nessa noite Deus me usa como profeta para a sua vida, para te dizer: não pare, não desanime. Talvez você esteja pensando que Deus não está nesse negócio, mas Deus está nesse negócio. Deus vai operar um milagre na sua vida. Prossiga, continue, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Eu estou aqui, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque há muitos anos atrás alguém não desistiu de mim, e este alguém, a minha esposa, a minha companheira, mulher de fé, mulher de oração, mulher de Deus, que nunca desistiu do seu milagre. Me vejo ela como Naamã, que uma vez plantada, aleluia, voltando de uma reunião espiritual, de um retiro espiritual, eu me vejo como hoje. Ela foi para o retiro espiritual orar pela minha vida. Eu fiquei
fingindo que estava trabalhando, mas aproveitei aqueles dias, não conhecia Jesus, estava longe de Jesus, e aproveitei aqueles dias para poder fazer o que eu queria, viver da forma que eu queria. E nós estávamos numa festa da carne, no carnaval. Quando ela volta na quarta-feira, eu digo que é quarta-feira de brasa para o cristão, para o ímpio é quarta-feira de cinza, como já foi para mim há muito tempo atrás. Mas quando ela chega na quarta-feira de brasa, ela encontra um homem sobre as cinzas, um homem ali bêbado ainda, embriagado, um homem ali prostrado, e ela se entristece muito no seu coração. E essa tristeza leva ela a procurar alguém que verdadeiramente pudesse lhe trazer um conselho, lhe mostrar uma direção. E naquele exato momento ela vai na casa de uma irmã, mas o milagre estava muito próximo. O que Deus iria fazer na minha vida estava muito próximo. E o diabo estava usando para poder tentar fazê-la desistir, deixar o seu milagre de lado. E quando ela chega na casa daquela irmã, em vez de trazer uma palavra como esses homens trouxeram, para Eliseu não desanimar, a irmã diz para ela: olha, abandona esse homem, isso é filho de Belial, isso para onde vai arruma problema, você é nova, ergue a tua cabeça, não fica mais com esse homem não, esse é um homem de dor, de tristeza. Mas ela cheia do Espírito de Deus, porque diferente de Naamã, ela frequentava as escolas bíblicas dominicais, diferente de Naamã, ela ia para as consagrações, diferente de Naamã, ela já era convertida, e diz a palavra do Senhor, aleluia, que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, voam como águias. E naquele exato momento o Espírito do Senhor que estava sobre a vida dela encheu o seu coração de júbilo, e ela disse: conheço um Deus que anda sobre as águas, que faz cego ver, que faz surdo ouvir, que faz paralítico andar. Este Deus transformará a vida do meu marido. E eu estou aqui para a glória de Deus Pai, eu estou aqui para a glória do nome de Jesus Cristo, eu estou aqui para revelar o poder do Espírito Santo sobre a vida daquele que está sendo alvo de oração. Não desista, não desista do seu marido, não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista dos seus propósitos. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas Naamã não tinha esse conhecimento de Deus ainda, mas Deus já está acompanhando os seus passos, e está vendo que ele está fazendo tudo certo. E nesse exato momento ele usa aqueles que estão ao seu redor. E a palavra vai dizer que ele, agora, ele deixa de lado e ele começa a caminhar para o Jordão. Ele começa a cavalgar para o Jordão. E creio que chegando ali até a beira do Jordão, não vê nada acontecer, não vê vento soprar, não vê barulho, não vê som de trombeta, mas aquele homem começa a se despir, a tirar a sua indumentária, e diz a palavra do Senhor que ele deu o primeiro mergulho, o segundo mergulho, e assim sucessivamente até o sétimo, e quando ele dá o sétimo mergulho, ele levanta restaurado da sua lepra. Coisa maravilhosa, irmãos, observarmos neste texto a fidelidade e o amor desse Deus para comigo e para contigo. Está envolvido na obra, fazer parte deste exército não significa ser super-homem, super-mulher. Não significa, aleluia, ter força física ou ter também muita sabedoria. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele concede uma prova a cada um segundo a minha estrutura. Ele não coloca além e nem menos, mas Ele vai dar o que eu posso suportar, o que você pode suportar. Deus não vai exigir de você além. Deus não vai exigir de você o que você não pode fazer. Mas como diz o texto, foi 7, não foi 6 e nem 8, foi 7. Se ele desse 6, ele não receberia.
o milagre. E se ele desse 8, talvez não recebesse o milagre. Então o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, é a medida exata. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Confie nesse Deus de poder, confia nesse Deus de já. Ouça as instruções do seu líder espiritual, do seu pastor, e eu tenho certeza que a vitória é certa em nome de Jesus. Mas tem gente que quer dar 5 mergulhos, tem gente que quer dar 4, tem gente que der 1, tem gente que não quer nem entrar no Jordão, ou tem gente que quer dar, não, é para dar 7, eu vou dar 14, não é isso. Deus não está querendo que você exerça além, mas Deus quer que você obedeça e dê a Ele o que você pode realmente oferecer. Entrega o teu coração, entrega a tua vida ao Senhor, e maravilhas Ele vai operar na sua vida. A palavra vai dizer que aquele homem sai restaurado da sua lepra, que aquele homem sai curado, aleluia, daquele rio. Eu imagino o semblante, aleluia, de Naamã. Eu imagino como que naquele exato momento ele sai daquelas águas, aqueles homens que estavam ali cavalgando junto com ele, talvez apreensivos, talvez preocupados dele não receber o milagre, de ser mais uma frustração na sua vida. Mas naquele exato momento a Bíblia diz que ele sai dali não só restaurado, mas com a sua pele como pele de criança. Algo maravilhoso, irmãos, ver o reconhecimento daquele homem. Ele volta até a tenda do profeta, mesmo que o profeta não o recebeu, e ali ele tenta entregar os presentes, os talentos de prata, os ciclos de ouro, as vestes festivais, e não era pouca coisa, era 300 quilos de prata, era 70 quilos de ouro, era 10 mudas de vestes festivais, e ele tenta ali trazer o presente para o profeta, mas a Bíblia vai dizer que o profeta recusa. Essa recusa do profeta é nada mais, nada menos do que Eliseu está falando: não fui eu que te curei, quem te curou foi o Deus Todo-Poderoso, que usou aquela menina lá dentro da tua casa, que fez com que a tua mulher tivesse coragem de passar mensagem para ti, que abriu a porta diante de Ben-Hadad, que abriu a porta mesmo diante de Jorão, que era um rei incrédulo, mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, que fez com que você não desistisse na porta, quando você imaginava que seria algo dessa forma, e foi diferente, mas na soma, aleluia, quando Deus está no negócio, o resultado é o mesmo. Não importa por que caminho Ele vai te levar, não importa em que direção Ele vai te mostrar, mas quando Deus está no negócio, a vitória é certa e o inimigo tem que recuar. Não tem doença que resista, não tem demônio que resista, não tem barreira que impeça, não tem mar que vai te deter, porque Deus está no negócio. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem, ele entende a recusa do profeta, mas ele pede algo mais importante agora do que qualquer milagre, do que qualquer cura, do que qualquer bem material, do que qualquer vitória no campo humano. Ele agora pede pela sua vida espiritual, e ele diz para o profeta: permita que eu leve uma carga da Terra Santa, porque jamais oferecerei holocausto a outro Deus a não ser o Deus de Israel. Jamais me prostrarei com meu coração diante de outro Deus, a conhecer esse Deus maravilhoso, a esse Deus poderoso, a esse Deus que salvou a minha vida, que curou a minha carne. E a palavra do Senhor vai dizer que o profeta abençoa aquele homem, mesmo sabendo que se ele tivesse que entrar na casa de Rimão com o seu rei, e o seu rei segurasse na mão dele, ele tivesse que se curvar diante de Rimão, mesmo assim ele sai abençoado, porque Deus conhece a necessidade de cada um, porque Deus prova os corações e sonda os pensamentos. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem vai embora, agora ele volta para sua terra, aleluia, com a honra não só material de ser um grande comandante, de ser um grande guerreiro,
mas ele volta para a sua terra agora também como alguém que recebeu um milagre, alguém que recebeu uma grande vitória no campo espiritual, alguém que foi em busca e encontrou. E o próprio Jesus, como lemos nessa noite em Lucas 4:27, dá testemunho em Nazaré da fé daquele homem. Que você possa exercer a sua fé, e você saiba que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele não mudou e nele não há sombra e nem variação de dúvida. Se você está em busca do milagre, prossiga, continue em oração, creia. Faça do seu lado uma comitiva de pessoas espirituais, pessoas que conhecem esse Deus Todo-Poderoso, e sabe que ainda que os nossos olhos não estejam enxergando nada, ou esteja tudo ao contrário daquilo que gostaríamos de ver, basta uma palavra de Deus e tudo se muda. Aquele homem volta. Eu me lembro, já vou estar encerrando, algum tempo atrás, há muitos anos atrás, estávamos dando aula na escola bíblica dominical, e a revistinha falava sobre a cura de Naamã. E nós estudamos naquele dia sobre esse texto. E no final da aula, um aluno me perguntou o que aconteceu com a menina que foi levada cativa da terra de Israel. O texto não menciona mais nada sobre essa menina, não fala nem sobre o seu nome. Mas uma coisa eu sei, que Naamã saiu de lá ímpio e voltou convertido. Naamã saiu de lá sem conhecer o Deus daquela menina, mas voltou íntimo daquele Deus, porque ele leva uma carga de terra para fazer, aleluia, um altar dentro da sua própria casa ao Deus de Israel. Uma coisa eu tenho certeza, que ele saiu com coração de pedra e voltou com coração de carne. Uma coisa eu tenho certeza, ele saiu sem conhecer o maravilhoso Deus de amor e ele voltou íntimo, aleluia, ele voltou agora amigo de Deus. E se ela, aleluia, era uma serva, foi o que eu respondi para ele. Agora ela passou a ser uma irmã de Naamã, porque o Deus de Naamã era o Deus da menina de Israel. E com certeza, também a casa de Naamã foi alcançada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te fortalecendo, que você possa continuar em direção deste milagre, e acreditando que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, soberano, na Tua presença te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, porque Tu és o Rei da Glória. Te agradecemos por este momento, ó Deus, em que ouvimos a Tua voz por meio da Tua palavra, e que a Tua palavra vá de encontro a este coração, a esta vida, que precisa de um milagre, e que a Tua palavra produza nesse coração fé, e que ele receba o milagre, em nome de Jesus Cristo. Seja, Senhor, na carne, seja na alma, seja no espírito, que em nome de Jesus Cristo esta vida seja impactada e receba o milagre de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.